você está? Nesse vídeo a gente vai começar a pintura já. Vamos começar por uma paisagem mais fácil, é o que eu aconselho de início. Não querendo começar por algo tipo um rosto humano, ou um animal, ou uma paisagem, uma cidade cheia de prédio, carro. Então vamos começar por algo mais simples, né? Uma paisagem com lago, montanha. Eu vou te passar a lista das cores que eu mais uso. São as cores que eu mais uso no geral mesmo, não só para essa tela que eu tô ensinando aqui. Você pode usar ela para pintar rosto mais para frente, para pintar animais. Ela é uma paleta bem versátil de cores. Essas cores, elas variam de artista para artista, mas essas daí são as minhas preferidas. São as que eu mais gosto de usar. Então, assim, você fica livre se quiser comprar além dessas também, mas eu acho que inicialmente essas que eu passo são as mais usadas. O nome das cores que eu vou passar aqui, elas são da marca Acrylex. Então, o nome pode variar de acordo com a marca. Então, se você for comprar da Cor-Fix ou da Gato Preto ou de qualquer outra marca, provavelmente o nome da cor vai mudar. Algumas, né? Não todas mudam, mas algumas vão mudar. Então, dito isso, vamos pintar! Vamos começar riscando a tela. A primeira coisa é pegar a paisagem e dividir ela, pode ser com linha imaginária mesmo, ou se você tiver a paisagem impressa, pode riscar com lápis. Mas a gente vai ter que dividir a paisagem no mínimo em 4, né? Então vamos fazer uma linha aqui na horizontal, outra na vertical, e depois vamos fazendo quantas forem necessárias, né? Vamos fazer tipo uma grade mesmo, em cima da imagem. Então vamos pegar aqui. Dá pra saber se tá bem dividido? Não precisa ser retinho, tá? Porque isso aqui é só uma referência que a gente vai ter da medida. Pra saber se tá dividido certinho no meio, a gente pode pegar a medida do lápis mesmo, né? E ver se dá o mesmo ali embaixo, ó. Aqui esse risco tá um pouco pra cima. Então vamos fazer ele um pouquinho mais pra baixo. Tá? Então o risco que eu vou seguir é esse daqui. Evitar também passar a borracha na tela, porque se você ficar apagando muito, a borracha vai agredir o tecido da tela. Isso não é bom. Então, assim, eu não vou passar borracha, pode deixar assim. Se tiver muito rabiscado, pode até passar, mas eu não aconselho. Procurar fazer risco mais clarinho por causa disso mesmo também, né? Eu vou fazer mais um aqui no meio para me ajudar. Como isso daqui, essa paisagem, ela é mais natural, assim, ela não é uma cidade, por exemplo, então a medida não precisa ser exata, tá? Não precisa ser milimetricamente calculada. Agora, se fosse uma cidade ou tivesse um veículo aqui no meio, ou pior ainda, né? Se fosse um rosto, uma pessoa, aí eu teria que calcular tudo certinho, tá? Porque daí qualquer erro, essa diferença aqui, ó, poderia estragar tudo. Aqui a gente pode ver que o horizonte da paisagem, ele fica mais ou menos nessa linha, ó. Fica para baixo do meio, que é o meio entre essas duas linhas seria aqui, né? O horizonte começa por aqui. Então, chega aqui, ele passa no meio, continua até do outro lado. Aqui tem uma ilha, parece uma ilhazinha. Pode notar que ela é mais ou menos da mesma altura que esse lado aqui. Essas montanhas do meio, ela começa mais ou menos por aqui. As montanhas que tem neve lá do fundo. E ela não passa dessa linha aqui que eu fiz, da linha do meio. Tá? Então tem que atentar a isso também. Que eu fiz essa linha justamente para ter essa referência. Ó, aqui já vai começar a montanha que tá mais na frente. E aqui também tem uma montanha que já tá mais à frente. Aqui tem uma parte do barranco, né, do chão. Então, ó, vamos ver, ele
Começa aqui no meio. E quase no meio tem o pier, onde tá o banquinho. Então aqui ele vai ser retinho, ele tá chegando até essa linha aqui. E aquele ali é um pouquinho aberto, por causa da perspectiva, né? Então eu não vou fazer ele reto aqui pra baixo. Aí aqui pra cima vai ter o banquinho. Ó, eu tô usando sempre essas linhas do quadrado que eu fiz no começo, tá? Então lembra sempre de usar ela como referência. A tábua do encosto do banco e a tábua do pier, essa distância aqui, no meio fica a tábua do assento do banco. Então, ó, dá um espacinho entre o encosto e o assento. E continua fazendo. Mais um detalhe aqui, ó. Se eu coloquei essa tábua aqui, a outra tem que estar da mesma distância da beirada. Então, ó, vamos pegar a medida aqui para saber. Ó, tem que ficar igualzinho. Aí eu já não usei a referência da foto, tá? Eu usei a referência do meu mesmo, porque os dois lados tem que ficar igual. Se eu fosse usar a referência da foto, eu ia fazer isso mais pra cá, ó. O pier, ele chega aqui, ele faz uma curvinha. Vamos começar a pintar agora. Eu gosto de usar sempre no céu o branco, o azul cerúleo e às vezes eu uso o azul hortênsia. Mas aqui nessa paisagem eu acho que o cerúleo se encaixa melhor, tá? Então eu vou fazer outros tons de azul aqui para baixo. Eu gosto sempre de usar um pincel menorzinho para mexer, porque quanto maior o pincel, mais tinta ele vai puxar aqui para dentro da cerda e mais você vai gastar. Na hora que você terminar de mexer aqui, o pincel vai estar lotado de tinta e você não vai conseguir tirar mais para usar na tela. Então eu gosto sempre de mexer com um pequenininho, e daí não tem problema, se você lavar não vai desperdiçar tinta. Então vamos fazer os outros tons de azul aqui. Outra dica importante é nunca fazer muita tinta de uma vez, tá? Tanto colocar a tinta na palheta direto, né? Então vamos supor, a hora que eu fui colocar o branco aqui, eu não coloquei um tantão de branco, coloquei um pouquinho, tá? Se eu precisar eu pego mais depois. Porque a tinta que fica aqui fora não dá pra voltar pro tubo, né? Porque o tubo é desse daqui, não dá pra você guardar de volta, ela vai ficar aí em cima da palheta. E com o passar dos dias ela vai secando e estraga tudo, vai desperdiçar a tinta. Então sempre colocar de pouquinho e fazer de pouquinho também, tá? Inicialmente eu gosto de fazer um pouquinho assim pra ver se a cor tá certa. Então eu gostei desses dois azuis que eu fiz, agora eu vou aumentar mais um pouquinho a quantidade deles. Prontinho, agora a gente já pode colocar a tinta aqui na tela. É só limpar o pincel aqui e pegar o pincel maior. Na hora que você for pintar o céu azul, você presta atenção que a parte de baixo, aqui próximo da montanha, ela é sempre mais clarinha, tá? Então, cuidado para não pintar o céu inteiro de um azul só, ou muito forte, como se fosse esse azulão aqui, ou esse daqui já tá muito forte para pintar aqui perto da montanha. Então sempre procura passar um azul bem clarinho, tipo esse, ou mesmo o branco. Procura sempre preencher bem próximo do risco do lápis aqui, tá? Para não ficar falha branca. Eu aproximei aqui para você ver melhor. Quando for passar o pincel aqui, passa bem encostado no traço ou até pode passar um pouquinho por cima. Ó, ainda dá para enxergar o risco por baixo e não fica falha. Porque se você fizer e deixar falha aqui
no contorno da montanha. Ó, ficou todo falhadinho aqui. A hora que eu for pintar a montanha vai ficar um espaço branco. Isso fica muito feio. Então é preferível que você passe por cima do contorno da montanha e apague o contorno um pouquinho, do que deixar aquela parte branca aparecendo. Não precisa se preocupar com essas árvores aqui, tá? A gente passa por cima delas e risca por cima depois. A partir daqui eu já vou começar com um azul mais escuro, tá? Até agora eu tava usando aquele clarinho que eu tinha feito. Agora eu vou para esse mais escuro. Qualquer coisa que você for pintar, desde uma paisagem, uma pessoa, ou qualquer imagem que você for fazer, sempre começar pelo fundo, tá? Então você pega o plano mais fundo que você tiver e começa por ele. Por exemplo, aqui é o céu, né? Não tem mais nada mais fundo que o céu. Então, ó, se nesse céu tivesse nuvem, tem um pouquinho de nuvem até, mas não é muito. Mas se tivesse nuvem aqui no meio, eu ia fazer o céu, depois a nuvem, depois a montanha, depois a montanha lá do fundo com neve, depois a montanha que tá mais pra frente, depois eu ia vir pro lago, depois eu ia fazer a ilha, né? Então eu ia trazendo a imagem pra frente. E isso serve pra qualquer coisa, tá? Aqui você vê que eu já vou descendo e mesclando os dois azuis que estavam aqui, ó. Se eu quiser misturar bastante um com o outro, eu vou ir nessa posição aqui, ó, de cima pra baixo, né, na vertical. Ó, eu misturo bastante os dois, tá? Se eu não quiser misturar muito, eu vou na horizontal. Então, aqui, como eu já fiz na vertical, ele já misturou bastante. Então, ó, é isso aqui que eu quero. Já ficou bem suave a passagem de um azul pro outro. Aqui pra cima, se eu quiser, eu posso escurecer mais um pouquinho do que tá aí. Olha, com o azul mais escuro, eu vou fazer outro tom aqui pra cima. E sempre mesclando com a tinta de baixo, com a cor de baixo. Essa é a vantagem da tinta óleo, né? A diferença entre ela e a acrílica é principalmente essa, que ela demora pra secar. E quando eu falo demora, é porque demora mesmo. Então, assim, a tinta mais rápida que eu já pintei e secou, sem eu usar nenhum produto químico, sem usar o secante, ela demorou pelo menos um dia para secar. Então, assim, sem produto nenhum, essa tinta que eu tô pintando agora vai demorar, dependendo do clima que tiver, vai demorar um dia, até 3 dias. Às vezes pode demorar meses para secar. Mesmo a camada fininha, que nem eu tô passando aqui. Já teve tela minha que demorou 4 meses para secar. Depende da cor também. Geralmente o preto é o que mais demora para secar. O preto, o branco também demora bastante. Essa parte vai dar para ilustrar bem aquilo que eu falei. Se a gente for passar o pincel na horizontal, olha, ele não mistura tanto, ele mistura um pouquinho só, tá? Se eu passar ele na vertical, olha, ele já misturou bastante, já não consigo ver a diferença entre um e outro, tá? Isso é muito importante na hora de fazer sombreado em rosto, ou qualquer outra coisa também, né? Uma casa, tudo que você quiser mesclar a cor. Essa dica é bem importante para não ficar essa divisória no sombreado. Agora eu preciso limpar esse pincel, né? Se eu for usar ele de novo, eu vou usar na montanha. Mas eu acho que ele vai ser muito grande para a montanha é menorzinha.
Então eu vou limpar ele. Sempre limpa depois que você usar, tá? Porque se for deixando pra limpar depois, acaba que ou dá preguiça ou a gente esquece. E daí ele fica ali secando e na hora que você for usar já vai estar tudo seco. Pra tirar isso daqui, essa tinta óleo seca depois, dá bastante trabalho, tá? Vai ter que deixar de molho, vai ter que comprar produto mais forte pra limpar. Então eu gosto de sempre já ir limpando conforme eu vou usando.